A infecção urinária, também conhecida como infecção do trato urinário, é um quadro infeccioso que pode ocorrer em qualquer parte do sistema urinário, como rins, bexiga e uretra. Os sintomas incluem principalmente dor ou ardência ao urinar, mas podem variar de acordo com a região afetada. As mulheres são as maiores vítimas, elas têm 50 vezes mais chances de ter o problema do que o homem. O Câmara Aberta desta semana fala sobre as causas, sintomas e tratamentos dessa doença, com a ajuda do urologista Jorge Mendes, médico especialista no assunto. Não sai daí, o programa está só começando. Olá, você que está em casa nos acompanhando, seja muito bem-vinda ao Câmara Aberta. Doutor Jorge Mendes, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite, estar aqui é uma satisfação de falar sobre um tema tão importante, tão frequente na nossa população, que seria a infecção urinária, principalmente a infecção urinária recorrente, né? Existe uma estimativa que 50% até 80% das mulheres terão algum episódio de infecção urinária durante a sua vida. E 20% delas evoluirão com infecção recorrente. Então, isso é muito importante. Ótimo. O assunto é longo, a gente vai tratar dele de todas as formas, desde a causa até o tratamento. Mas vamos começar entendendo como é que essa infecção ela ocorre. Então, o sistema urinário ele é composto pelos rins, pela bexiga, pela uretra, como você falou previamente. Então, a presença de bactéria em todo esse sistema, em qualquer região desse sistema, ocasionando sintomas, a gente pode caracterizar, sim, como uma infecção urinária. E para o nosso tratamento, para facilitar o nosso tratamento, a gente divide em infecção, a pielonefrite, que seria a infecção alta, que compromete o rim, e a cistite, que seria as infecções urinárias mais baixas, que compromete mais a parte da bexiga. E aí os sintomas diferem e o tratamento também. Por que acontece, então, essa infecção de repetição que o senhor falou? Eu queria entender como é essa infecção de repetição, porque, às vezes, muita gente busca um tratamento, toma um antibiótico e acha que está tratado. Às vezes, o sintoma vem a aparecer bem leve. Então, explica para a gente que infecção é essa de repetição, quando é que a gente percebe que está com ela? Isso, existe, a infecção ela é recorrente, já temos aí um grande problema. Quem procura ajuda? Existe um mito ou uma falta de informação de que o urologista é apenas médico do homem. Então, muitas mulheres acabam não tratando ou tratando inadequadamente essa infecção urinária, que porventura maltratada vai ficar recorrendo aí. A mulher, ela é, como você falou, 50% mais de chance de ser mais acometida do que o homem. Por quê? Existem alguns fatores anatômicos para isso. Ela tem uma uretra mais curta, ela tem 4 centímetros de uretra, 2 a 4 centímetros, enquanto o homem tem ali aproximadamente 20 centímetros. Então, as bactérias que causam a infecção urinária geralmente são da flora intestinal, estão localizadas ali na região perianal. Então, com o passar dos dias, das horas, elas vão se multiplicando e vão chegando ali, colonizando a vagina e, consequentemente, conseguem chegar ali na uretra. E, no caso, se a mulher segura muita urina, não provoca essa lavagem do sistema, ou então bebe pouca água, ela vai ter uma maior chance, sim, de ter infecção. E as mulheres fazem muito isso, né? No dia a dia, às vezes no trabalho, a correria. Isso, é o que eu mais... a queixa delas é: não urino fora de casa, pelo receio de usar um banheiro público, um banheiro do trabalho. Então, às vezes, elas saem de casa às 7 horas da manhã, chegam às 6 da noite e não urinou uma única vez. Então, é recorrente ela voltar na outra semana sem melhora dos sintomas. O senhor estava falando sobre quem trata, no caso, uma infecção urinária. As mulheres procuram um ginecologista, inclusive durante a gravidez, aliás, o ginecologista. Durante a gravidez é esse médico que faz o tratamento. Mas o ideal é procurar, então, um urologista? Sim, o ginecologista, assim como o urologista, ele está apto a tratar essas infecções urinárias, porém a gente, urologista, a gente acaba tendo uma preocupação maior, tendo uma avaliação mais adequada. Então, com isso, eu acredito que a gente tenha uma eficácia melhor no tratamento.
Os sintomas, eles são fáceis de descobrir. A mulher ela pode estar com infecção, por exemplo, e não conseguir diagnosticar, não suspeitar, até procurar um médico porque sentiu um desconforto? Existe é o que a gente chama de bacteriúria assintomática. Ela tem a bactéria ali na urina, na bexiga dela, mas não está causando nenhum problema. Então, ali não temos indicação de tratar, exceto se ela realmente estiver gestante, porque aí ela realmente tem um risco aí de ter uma infecção mais grave e ocasionar até um aborto. Então, essa seria a indicação de tratar essa bacteriúria assintomática. Fora isso, não. A gente realmente trata quando a paciente chega, no caso das cistites, que são as infecções mais restritas à bexiga, ela chega com aquela queixa de ardor a urinar, urina de instante a instante, aquela urgência de ir ao banheiro, diferente das pielonefrites, que dá mais dor lombar, febre, vômito. Então, é bem diferente esse quadro clínico. O senhor falou da gravidez. É mais comum a infecção urinária nas mulheres durante a gravidez? Durante a gravidez, com o desenvolvimento do útero do feto, ocorre uma estase, uma diminuição da passagem de urina dos rins para chegar até na bexiga e do próprio esvaziamento da bexiga. Então, essa lentificação e a alteração anatômica, ela predispõe sim a gestante ela ter mais infecção de urina. E o tratamento, o ideal é também que se procure urologista mesmo. O ideal é procurar o urologista. Porque às vezes a mulher desenvolve outras infecções, né? E aí a prioridade é sempre a infecção urinária, até para não afetar o bebê, né? Isso, e aí o antibiótico mais adequado, o tempo de tratamento mais adequado, tudo isso vai ter interferência aí na eficácia do tratamento, para que não ocorra o que a gente tem hoje de resistência bacteriana, que os pacientes usam qualquer antibiótico porque pegou com um sobrinho que é colega médico e acaba não fazendo o tratamento correto. E isso acaba gerando essas resistências bacterianas. No caso do homem, doutor, os sintomas são os mesmos ou a mulher ela sofre mais com a infecção? Infecção urinária no homem ela é mais rara, justamente porque a questão anatômica que eu falei, né, anteriormente, mas quando ele tem infecção, que geralmente a gente pega ele mais no pico ali da sexta década de vida, quando ele tem um aumento da próstata e ela dificulta o esvaziamento de urina, então ele tem a mesma queixa, aquele ardor para urinar, aquela dor no pé da barriga, aquela urgência de ir ao banheiro, e aí a gente tem que tratar assim também. A idade influencia também, é isso? Tanto para mulheres quanto nos homens? Ela pode comprometer qualquer faixa etária, infecção urinária. Só que quanto mais vai envelhecendo, no caso da mulher, ela vai entrando na menopausa, então vai alterando ali as células da vagina e isso vai alterando também a flora bacteriana. E aí vai predispor mais a infecção urinária também. No homem, ele vai ter o aumento da próstata, que vai dificultar o esvaziamento da urina e vai favorecer também a infecção. No caso das crianças, as crianças também têm infecção? Crianças também têm infecção e aí a gente tem que estar atento principalmente às malformações. Então, um exame adequado, exames de imagem, eles são bem importantes nessa época, nessa idade aí, para a gente ter um diagnóstico bem precoce de alguma alteração anatômica. Doutor, o que é que toda mulher deveria saber sobre o urologista? O senhor a gente iniciou essa entrevista justamente falando sobre isso, né? As mulheres costumam procurar o ginecologista com aquela ideia achando que o urologista é mais indicado para o homem. Mas o que a mulher não sabe que deveria saber? Então, o urologista, ele é responsável pelo tratamento, né, de todas as doenças, as afecções do trato geniturinário, tanto do homem quanto da mulher. Só que no homem ele atende também a questão da região genital e reprodutiva, diferente da ginecologista, que ela detém sua atenção maior aí na parte mais de reprodutiva e também na parte de genitália. O que fazer, então, para manter uma qualidade de vida e evitar, por exemplo, para quem já teve a infecção ou para evitar ter uma infecção no futuro? Quando o paciente chega no meu consultório, geralmente não é a primeira consulta. Ela já vem de 3, 4 colegas, porque não consegue ter um tratamento efetivo. Por quê? E aí eu sempre jogo para ela, você está bebendo água para lubrificar, para limpar esse canal? Está urinando na hora que tem vontade ou está segurando essa urina? Então, já isso daí, essas pequenas mudanças, já tem uma grande melhora aí nessa sintomatologia, nessa recorrência de infecção. Outro ponto importante é a higienização pós-coito. É comum
na verdade, mulher ter a relação e não ter uma higienização pós-coito. Então, isso, durante o ato sexual, ocorre o acúmulo de fluidos naquela região e isso favorece também a ascensão de bactérias pela uretra e ocasionar uma infecção urinária. Chega casos no consultório do senhor de pessoas que sofrem mesmo diariamente, porque é dor, é desconforto, né? E a dor, ela é realmente irritante durante o dia, para quem já teve, sabe? Chega muito isso? Chega bastante, principalmente agora nesses últimos meses que foram os meses de verão, tivemos muitos pacientes, porque ocorreu muita transpiração, o paciente esquece de beber água, então aí a urina fica concentrada, não urina e várias infecções. A roupa influencia muito A também. roupa, eu sempre recomendo também usar calcinha de algodão e a roupa mais frouxa, para que ocorra uma ventilação naquela região, para que não ocorra tanta proliferação ali de fungos e até da mudança das bactérias. Prejuízos. A infecção urinária pode trazer prejuízos no futuro. A gente falou que no caso de uma mulher grávida, ela corre o risco até de perder o bebê. Mas não sendo nesse caso, a infecção não tratada corretamente, de forma correta, ela pode trazer prejuízos no futuro para a saúde? Pode sim, porque ela vai usando vários antibióticos, né? Então vai de forma errônea ou de forma inadequada, e isso vai gerando a resistência que com o passar do tempo pode subir essa infecção para o nível mais alto para os rins e ela ter uma infecção mais séria e não conseguir ter uma resolução dessa infecção e pode ter a óbito, ter uma infecção bem grave, sim. Tá ok. Vou chamar um intervalo rapidinho, não sai daí. No próximo bloco a gente fala ainda sobre infecção urinária e sobre outros assuntos também com o Dr. Jorge Mendes. Sai daí, a gente volta já. João Pessoa é um lugar de muitas conquistas. Melhor capital para se viver no Nordeste. Modelo de gestão na América Latina. Cidade criativa reconhecida pela Unesco. Agora, venceu mais um desafio. João Pessoa foi destaque na redução da extrema pobreza no Nordeste, com um dos melhores resultados do país. Uma queda de 25% é com acesso à moradia, educação, novas oportunidades, que se faz uma capital humana. O Câmara Aberta está de volta, hoje conversando com o urologista Jorge Mendes. A gente falou no bloco passado sobre as causas, os sintomas e tratamentos da infecção urinária. Nesse bloco a gente abre falando sobre um outro problema, na verdade um distúrbio, que é a incontinência urinária, que causa constrangimento e desconforto pela perda da capacidade de segurar a urina. Doutor, antes da gente iniciar a entrevista sobre esse assunto, eu vou chamar uma reportagem. A nossa equipe foi até uma clínica de fisioterapia e a Sueli Gonçalves, a nossa repórter, mostra para a gente como é que funciona, como é que acontece esse tratamento para quem sofre com esse distúrbio. Então, vamos acompanhar a reportagem. Uma, duas, três, várias vezes indo ao banheiro.
Um problema que quem sofre com incontinência urinária sabe bem o que é. O que muitas pessoas não sabem é que o tratamento para este problema pode ser bem simples e feito por um fisioterapeuta. A fisioterapia pélvica ela é uma área bem específica, voltada realmente para a musculatura do assoalho pélvico. Muitas pessoas acreditam que a incontinência urinária ela vem associada ao envelhecimento. Só que a incontinência ela tem um alto índice de prevalência na população hoje e não quer dizer que necessariamente sejam apenas em idosos. É uma condição que pode acontecer em qualquer faixa etária, pode acontecer em homem, em mulheres, sendo que nas mulheres ela é mais frequente. O assoalho pélvico, né, ela é uma musculatura responsável por 4 funções e muita gente não sabe. Ou seja, além da nossa função sexual, ela é responsável pela continência urinária, pela continência fecal e pelo suporte dos nossos órgãos pélvicos, que são vários. E muita gente esquece, né, que ela é uma musculatura que tem funcionalidade. Existem exercícios específicos para esse tipo de musculatura. A gente vem, faz uma avaliação com essa paciente, muitas vezes ela não sabe nem contrair corretamente essa musculatura. A gente ensina a ter essa percepção que a gente fala, né, da musculatura, reconhecer essa musculatura e a gente vai ensinar ela a contrair corretamente para que aconteça esse fortalecimento dessa musculatura. Para quando ela tiver com a vontade de ir ao banheiro, ela conseguir contrair, sustentar até chegar ao local adequado. Os exercícios para fortalecimento da musculatura vêm sendo cada vez mais procurados, em parceria com o tratamento convencional. A gente sempre busca fazer esse trabalho multidisciplinar, né? Tá em contato com o médico que está indicando esse paciente. Então, o médico vai fazer essa avaliação. Existe um exame chamado estudo urodinâmico, onde ele vai avaliar tanto a função de armazenamento quanto a função de esvaziamento dessa bexiga. Então, existe um exame específico que é passado pelo médico. Ele vai com esse paciente, faz esse exame, faz realmente esse estudo de como é o enchimento e o esvaziamento da bexiga desse paciente e passa para a gente esse exame através de gráficos, né, com a conclusão para a gente trabalhar em cima disso. Então, muitas vezes o tratamento é associado ao medicamentoso e à fisioterapia, né, em conjunto com o urologista. E para quem pensa que só as mulheres sofrem com a incontinência, está enganado. No homem podem acontecer devido à retirada da próstata e também não só no homem, né, como qualquer outra pessoa por alguma lesão neurológica, que é o caso desse paciente, né? Ele sofreu uma queda de 9 metros de altura e nessa queda ele teve uma lesão medular. E a gente vai mostrar agora na prática como é feito esse tratamento para incontinência urinária. Como é que começa? Pronto, então uma das opções de tratamento e de avaliação é o biofeedback, né? Ele é um aparelho que a gente consegue captar a contração dessa paciente. Então, a gente avalia para ela entender como é que é feita essa contração. Depois que a gente avalia e vê se ela consegue contrair, quanto tempo ela consegue manter a contração. Em cima disso, eu vou traçar o tratamento dos exercícios que ela vai fazer nesse aparelho. Então, a gente conecta uma sonda, né, a essa paciente, o aparelho é conectado ao computador, a gente insere essa sonda na paciente e ela vai fazer as contrações. E a gente vai ver tudo aqui na tela. Uma verdadeira mudança de vida. Vazava muito. Aí, depois que eu comecei a fazer, melhorou muito. 80% do meu corpo melhorou bastante. Você sentia muitos incômodos com isso? Sim, sentia muito. Eu tinha até medo até de sair assim e do nada passar vergonha na frente das pessoas. Hoje melhorou bastante. Hoje eu saio, vou para a escola, sem fralda que eu usava. Passava o dia todo com fralda e era muito incômodo. E hoje eu só passo só à noite, porque por causa desse tratamento que melhorou bastante. Tá aí, então. A gente encerrou a reportagem com um jovem que problema causado, na verdade, por causa de um acidente. O que eu achei curioso, doutor, é que ele fala sobre o assunto com a reportagem, mas ele fala com certo constrangimento ainda, com vergonha, e diz que passou isso por várias situações, né, com receio de ir para a escola, para o trabalho e de acontecer ali em público. Falar sobre incontinência hoje, ainda existe um tabu falar sobre isso com essas pessoas? Na verdade, o que acontece é o seguinte,
1/3 da população, que a gente sabe, sofre de incontinência urinária, mas nem todos procuram ajuda, justamente pelo fato do mito de achar que o urologista só cuida de homem, né? Então as mulheres acabam não nos procurando, e tem a questão também de achar que aquilo é normal. Ah, estou perdendo urina porque é da idade, o paciente começa a se acomodar e não procura ajuda. E ele vai para outro caminho, que é o quê? Se excluir da sociedade, evitar de ir à missa, evitar de ir os encontros de família, porque vai passar vergonha, vai passar constrangimento, mas até então ele considera aquilo normal. Então, aproveito o espaço para chamar a atenção de você que está aí do outro lado, né? Se você tem esse problema, cuide-se, tem ajuda, tem tratamento, e a gente pode resolver sim essa questão. No caso aí, um jovem porque sofreu um acidente, mas o distúrbio ele acomete mais pessoas numa idade mais avançada, e aí eu já pergunto também, em homens ou mulheres, assim, acontece mais em que? A incontinência, ela pode acometer qualquer idade também, e aí tem várias causas de incontinência, né? Então, cada causa pode acometer, de certa forma, alguma idade. Temos a incontinência por esforço, que ele é mais comum geralmente nas mulheres, que é aquela mulher perde urina quando espirra, quando tosse, quando dá gargalhada, quando está na academia fazendo algum exercício leve. Então, essa seria a incontinência por esforço. Temos também aquela incontinência que a gente chama de urgência, por alguma alteração neurológica. A bexiga se contrai antes do tempo, tem uma hiperatividade ali, ela se contrai antes do tempo, e o paciente tem uma vontade súbita, abrupta de urinar, e muitas vezes eles não conseguem chegar ali ao banheiro e perde urina na calça. Temos também as causas mistas, que então está associado aí a incontinência de urgência com a incontinência de esforço, e a gente tem que conseguir tratar os dois. E temos também, nas crianças, é muito comum meu filho tem 10 anos e faz xixi na cama, né? Que aí a gente entraria na causa de enurese noturna. Então, tem as causas também dos pacientes que perdem durante a atividade sexual, e todas elas vão levando aí um certo pior, um agravante na qualidade de vida, porque, por exemplo, esses pacientes começam a evitar ter relação sexual, porque vai molhar a cama, molhar o parceiro, a parceira. Então, é muito importante fazer o tratamento da incontinência. E por que é que acontece a incontinência? Existem vários fatores, né? Por exemplo, o caso mostrado aí no vídeo, esse paciente foi vítima de um trauma raquimedular. Então, a bexiga é um órgão que permite armazenar urina e também esvaziar. E para que isso ocorra, tem que existir uma integridade entre o sistema nervoso, né, e toda aquela musculatura da bexiga, do esfíncter, que seria a porteira que vai abrir ou fechar para a passagem de urina, e a musculatura da pelvis, como a Adriana falou também. Então, qualquer alteração aí nesse sistema nervoso, um Parkinson, um Alzheimer, pode ocasionar essas contrações involuntárias e o paciente ter a incontinência de urgência. No caso da incontinência de esforço, é mais comum no decorrer da idade. A mulher vai enfraquecendo as fibras de colágeno, a questão da musculatura. Então, tudo isso vai levando uma frouxidão ali dessa porteira, né, do esfíncter uretral, e ela começa a perder aí essa urina por qualquer esforço. Além da idade, no caso das mulheres, os partos podem influenciar também? Sim, quanto a gestação por si só, quanto maior o número de gestação, mais chance a mulher tem de ter incontinência, porque ela está aumentando aquela pressão na barriga dela, está aumentando a pressão naquela musculatura da região pélvica. Então, isso favorece aí a distender aquelas fibras e ocasionar a incontinência. Além do sofrimento, desconforto, né, que a gente imagina que gera nessas pessoas que têm um distúrbio. Acho que o receio de ter no futuro também as mulheres que já tiveram filho. Mas assim, doutor, essas pessoas sentem que, por exemplo, o jovem aí citou que ia para a escola, tinha medo de sair de casa e ir para a escola, e de repente se vê ali numa situação constrangedora. Ele percebe que esvaziou? E aí vai depender da causa, né? Por exemplo, o uso de urgência, ele vai sentir aquela vontade súbita de urinar,
Ele sente a vontade. Ele sente a vontade, mas não vai conseguir chegar ao banheiro a tempo. Então Porque ele não vai consegue urinar. segurar. Porque ele não consegue segurar, porque é uma contração involuntária. Não é porque ele quis, não é porque ele desengateou o estímulo. Porque simplesmente alguma alteração a nível neurológico ocasionou aquela excitação ali da bexiga e ele não conseguiu segurar a tempo. E tem o caso de que não sente que está com vontade. Por exemplo, não está com vontade, que seria mais os de esforço, que é a mulher está lá fazendo suas atividades ou está pegando algum peso e perde urina sem nenhuma vontade de urinar. Nos homens, ela é mais comum, também a incontinência, ela não é tão comum, mas pode acontecer, principalmente naqueles operados de câncer de próstata, né? A cirurgia de retirada de câncer de próstata, que seria a prostatectomia, pode ocasionar essa incontinência também. Que aí ele também não percebe, ele não tem nenhum controle sobre essa micção. Beber menos líquido ou contrair, né, os músculos da região podem ajudar? O tratamento, eu sempre discuto isso com meus pacientes, né? Tem que ter uma ajuda deles e também da parte da fisioterapia. Hoje a gente sabe que a fisioterapia ela tem uma grande importância no fortalecimento dessa musculatura e muitas vezes resolve o problema sem precisar de medidas mais agressivas, mais extremas, como as cirurgias. Então, beber água, menos água, isso é um pouco complicado, porque aí eu posso ocasionar um outro problema no paciente de uma desidratação, predispor a cálculo renal. Então, assim, o tratamento não deixa de ser individualizado, mas eu não recomendo privar ele da água, né? Mas pode-se ter uma redução mais à noite, para que ele não tenha essa perda durante a cama, enfim. Então, como é que seria esse tratamento? Além da fisioterapia, que é recomendada por um urologista, né? Mas quando o paciente chega no consultório, como é que ele inicia esse tratamento? Começa pelas medidas conservadoras, que seriam, por exemplo, se é um paciente que fuma, ele tem que cessar aquele tabagismo, porque o mecanismo geralmente quem fuma tosse bastante, então ele aumenta aquela pressão na barriga, então ele tem uma maior predisposição a perder urina. Tem a questão de indico sempre a fisioterapia, a não ser que sejam casos graves, de incontinência grave, que realmente a gente já vê que tem que ter uma intervenção cirúrgica. E tem a questão também dos exames que a gente precisa fazer para esclarecer qual tipo de incontinência aquele paciente tem, porque o tratamento também é diferente, né? Se porventura precisar de cirurgia, é diferente. Há casos de cirurgia? De cirurgia. Por exemplo, numa bexiga de esforço, quando não resolve com fisioterapia nem com essas medidas comportamentais, a gente coloca o que a gente chama de sling. É como se fosse uma fita que a gente coloca por baixo da uretra, ela suspende ali aquela uretra e favorece ali, ajuda o paciente a controlar a sua urina. Já quando é uma bexiga de urgência, que o paciente não tem o controle, tem aquela questão involuntária, aquele desejo súbito, existem os medicamentos que a gente pode dar, que podem resolver também, e há também a toxina botulínica, em alguns casos extremos, que a gente vai lá por endoscopia e aplica naquela bexiga no intuito realmente de paralisar aquela musculatura, para que ela pare de se contrair e perder aquela urina. O nosso corpo dá sinais, doutor, de que pode acontecer ser vítima desse distúrbio? Não, geralmente são esses fatores de risco, né? Alguma doença neurológica, um diabetes que você tem que não controla, geralmente pode levar a isso daí. E nada de medicamentos, né, para controlar? No caso de esforço, não existe medicamento para incontinência de esforço. No caso de urgência, sim, existem esses medicamentos que a gente pode tentar. Por isso que é importante diagnosticar com exames para saber como tratar. Procurar sempre o especialista, Procurar né? sempre o urologista. Nada de ficar em casa se escondendo ou evitando, né? Com certeza. Tá ok. Doutor, vou ter que encerrar. Muito obrigada, viu, pela participação hoje no Câmara Aberta. Obrigado, estou à disposição. Tá ok, então. É isso, gente. O Câmara Aberta fica por aqui. A gente volta na semana que vem com mais entrevistas, outros assuntos. Mas se você gostou desse programa, quiser rever ele, acesse nosso canal no YouTube. Fica ligado também nas nossas redes sociais, aqui na TV Câmara. E até a próxima.